amigos do Deu 5 Minutos! Sejam bem-vindos ao vídeo desta semana. Hoje nós teremos um papo reto sobre soleiras, rodapés e guarnições. E por que os três estão aqui no mesmo pacote, fazem parte do mesmo vídeo? Eu vou dizer o que você não pode fazer, o que você precisa evitar na sua obra para não ficar absolutamente frustrado. Soleira é um elemento no piso que faz a transição. Ou ele vai fazer transição entre diferentes ambientes, ou entre diferentes tipos de piso, ou então com desníveis. A soleira é quem resolve essa questão do desnível, porque via de regra, os porcelanatos, os pisos em geral, quando eles são cortados, eles não têm uma lateral acabada. Então, se você tem um desnível, essa parte vai ficar aparente. Esteticamente não é legal, então o mercado aí desenvolveu alguns materiais tradicionalmente para fazer esse acabamento, que são comumente granitos, mármores ou pedra sintética. Quando nós devemos utilizar a soleira e quando não devemos utilizar a soleira? Eu, como profissional, utilizo a soleira apenas quando é estritamente necessário. Porque para mim a soleira causa uma interrupção naquela leitura do piso, na sua paginação do piso. Então, quando eu tenho um desnível, eu realmente preciso da utilização de uma soleira. Quando eu tenho uma mudança de revestimento, eu posso ou não utilizar o recurso da soleira. E quando eu tenho a passagem de uma porta, normalmente de um cômodo para o outro, que esteja no mesmo nível, como um hall de quartos, passando para um dormitório, eu também posso lançar a mão da soleira, mesmo se eu estiver utilizando o mesmo piso, porque eu consigo, com ela, fazer a finalização de um desenho, de uma paginação, ou seja, da disposição que nós fazemos dessas peças cerâmicas para que elas sejam colocadas e podemos reiniciar no outro cômodo com uma paginação que também seja adequada. Qual é o problema de dar continuidade nessa paginação, nesse mesmo desenho? Às vezes você começa muito bem num cômodo, mas quando você passa para o seguinte, você vai ter recortes pequenos em áreas que são visíveis e isso dá uma estética ruim. O assentamento da soleira debaixo das portas, ele normalmente vai obedecer à largura da parede. Mas lembre-se que quando essa porta estiver fechada, ele vai ser visível para o ambiente de fora, certo? A maior porção, porque a menor porção, que é a parte de dentro, vai ficar coberta pela espessura da porta. Então, se você tiver que fazer a escolha entre dois pisos diferentes, lembre-se disso, que ele tem que harmonizar com o piso onde ele fica mais aparente do que um outro piso. Então, se você tiver um interno escuro e um externo claro, por exemplo, o ideal é que você componha com um externo que seja claro. Existem sim alguns casos econômicos onde a soleira é só um filetinho, ela não toma mais a proporção toda da porta. Esse filete vai ficar debaixo da porta e o seu revestimento vai entrar naquele recortezinho da porta até o encontro da soleira. Eu utilizo soleira exclusivamente nesses casos. Sempre que possível, eu prefiro não adotar um material diferente e se por um acaso nós estivermos trabalhando com um revestimento que seja suficiente para tirar a soleira inteira, então eu vou ter uma largura de porta de 80 e eu, por exemplo, estou trabalhando com um piso de 80 por 80, eu consigo tirar uma peça inteirinha para fazer a minha soleira de entrada sem rejuntes, sem mais interferências. Então, quanto menos interferências nesse piso, mais ele conversa com a casa, mais harmônico ele fica no seu ambiente. Que tipo de soleira nós podemos utilizar? Na minha opinião profissional, a que menos apareça. A ideia de combinar a soleira com o granito da pia, do banheiro, para mim isso não tem uma estética elegante. Você cria uma interrupção aleatória no piso, aquilo não se conversa e de repente tem um granito em outro lugar da casa,
cozinha ou lá no banheiro. Isso não justifica a sua escolha. Então, quando for fazer a escolha do revestimento para a soleira, priorize materiais que tenham a mesma coloração dos pisos que você está utilizando. Enquanto os rodapés são um acabamento entre a parede e o piso, as guarnições são aquelas molduras que aparecem nas portas para fazer o acabamento entre o batente, que é a parte interna da porta, e a parede. Então é esse ângulo de 90 graus que vai receber esse acabamento, essa guarnição. Qual é o grande problema que acontece quando não existe planejamento ou quando esses rodapés, principalmente quando são cerâmicos, vem antes da colocação da guarnição? O pedreiro não tem o tamanho da guarnição, ele deixa um pedacinho, sabe-se lá de que tamanho. Quando vem a guarnição, vem o carpinteiro para fazer a colocação da guarnição, ele recorta só para encaixar no rodapé. Uma coisa invade a outra sem o menor sentido. E na maioria dos casos onde a gente encontra isso, é pior ainda, porque cada porta tem um tamanho, um recorte, aquilo fica feio, mal feito e destrói o visual limpo, linear, que essas coisas têm que ter. Então o rodapé ele tem que vir com acabamento afinado com a guarnição. Ele não pode invadir. Isso é uma coisa assim que me corrói a alma. Eu normalmente sou bastante flexível em relação a estilos, gostos, tomadas de decisão, mas tem algumas coisas que realmente não são aceitáveis para mim. Olhar uma soleira que não combina com o piso, olhar um recorte na guarnição porque foi mal planejado e o rodapé invadiu e ninguém quis ter o trabalho de remover aquela peça para fazer o serviço bem feito, acaba com qualquer investimento num bom e caro material. Existe uma certa cadência para colocação de materiais, para instalação de materiais durante uma obra. E os rodapés acabam vindo numa etapa que precede, às vezes, a colocação de móveis embutidos. Dependendo do tipo de rodapé, eles são caros, eles são dispendiosos. E aí, quando você não sabe onde ele vai passar, você pensa, primeiro pensamento é o perímetro todo da parede, descontadas as portas. Você compra o material, coloca o rodapé na volta toda, e aí chega o marceneiro com os móveis planejados e ele faz o quê onde tem o rodapé passando? Um bom serviço de acabamento de rodapés é planejado conjuntamente com a sua marcenaria. Você tem como definir previamente a altura da base dos seus móveis e a altura do rodapé. Então, se a base dos seus móveis vai ter 5 centímetros, o ideal é que o seu rodapé também tenha 5 centímetros. Se for o caso, que ele chegue e ele pare ao lado da sua marcenaria. Senão ele vai ficar, de novo, aparecem recortes para contornar as coisas, um invade o outro e fica muito ruim. Moral aqui da nossa história, moral do nosso vídeo. O que é um acabamento bom? O que é um acabamento bem feito? Aquele que preserva a linha total do material. Se você estiver fazendo um rodapé, você tem que ir até o acabamento ou fazer a junção do ângulo de 90 graus. Você tem que passar na frente da sua marcenaria com o mesmo tamanho. E não é só uma questão de escolha, é uma questão de mão de obra também, de fazer o assentamento perfeito. Seu pedreiro, seu profissional, precisa ter conhecimento disso, não pode fazer aleatoriamente. E mais do que tudo, como eu digo lá no meu e-book, no Decore como Profissional em 9 Passos, tome as rédeas da sua reforma. Conheça, aprenda, entenda, porque você delegar para terceiros depois que a coisa desandar e ficar ruim, você não vai poder reclamar, porque você confiou na experiência do pedreiro. Então não confie em nada. Vai lá, verifica, tira limpo e faça a sua obra do jeitinho que você quer. Eu espero que tenha sido útil para vocês.
Esse nosso papo reto vai voltar outras vezes, porque eu gosto de falar das coisas que dão errado, porque são as armadilhas da nossa reforma, são as armadilhas da nossa obra. E a gente tem que escancarar isso, tem que deixar muito claro para ninguém mais errar em coisas que são brutais de se ver, mas são absolutamente simples de resolver, ok? Se você quiser outras dicas bacanas como essas, eu vou recomendar para vocês a darem uma olhada aqui. Eu vou deixar no final, tá aqui no card, a playlist do Decore como um Profissional em 9 Passos, que é um e-book manual, super simples, guia bem prático para quem não tem conhecimento na área de reformas e de decoração, aprender o beabá para fazer tudo bem feito. E ali tá cheio de dicas para você fugir das armadilhas, fugir dos problemas que não deveriam acontecer nas obras, porque a gente não tem um gerenciamento adequado. E eu fico muito, muito feliz se de alguma forma eu estiver contribuindo, ajudando a sua vida a ser um pouco melhor. Então não se esqueça, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like aqui no canal, porque aí eu sei que você tá curtindo, o YouTube também entende. Não esqueça, inscreva-se e clique no sininho para você receber as notificações. Todas as semanas vai ter vídeo novo, conteúdo novo, informação quentíssima para vocês. E nos vemos na próxima semana com mais informações. Um grande beijo, tchau, tchau!